E atenção, Paraíba! E prestem bem atenção, depoimento. A polícia suspeito de agredir uma personal trainer após um acidente de trânsito. Vamos acompanhar nesse momento a chegada do principal suspeito na delegacia, 10ª Delegacia de Polícia. Nós vamos acompanhar agora. Esse momento, ele está chegando no local. Aliás, já está saindo, né? Depois de prestar depoimento e agora está saindo, deixando o local. Vamos trazer os detalhes agora com o repórter Águia. Ele está para atualizar as informações. É com você, Águia. Boa tarde. Boa tarde, Washington. Boa tarde você que está em casa acompanhando aí a nossa programação. É verdade, esse homem se apresentou agora há pouco aqui na 10ª Delegacia Distrital em Tambaú, o delegado Dr. Francisco, e esse homem já está usando até a tornozeleira eletrônica. Ele já tem até passagem pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Federal já esteve até na casa dele fazendo uma batida. Esse homem, ele espancou uma personal trainer. Dr. Francisco, me fala um pouco dos detalhes da interrogação que o senhor fez para ele. Boa tarde. Águia, ele foi interrogado, devidamente interrogado, qualificado e interrogado. Inicialmente nós questionamos o fato da prisão dele em 2020 pela Polícia Federal. Ele até confessou que estava envolvido com pessoas que traficavam drogas e foi preso e está usando tornozeleira eletrônica. E durante o interrogatório ele insistiu na tese da legítima defesa. Um homem dizendo que estava se defendendo contra uma mulher. Claro que ele tem mais força do que uma mulher, não tem lógica o depoimento dele. Foi o que eu disse a ele. Eu disse a ele que eu não acreditava nele, né? Não acreditava na tese da legítima defesa. Ele estava acompanhado do advogado. Eu respeitei a presença do advogado dele, mas eu disse, né, que não acreditava na tese da legítima defesa, porque, por força de lei, o agente na legítima defesa tem que usar de moderação, né, para repelir uma agressão injusta. E ele, obviamente, não foi moderado. A mulher ficou gravemente ferida, né, e essa tese, assim, durante todo o depoimento, eu fiquei antagonizando ele, dizendo que não aceitava que ele dissesse, como ele insistiu em dizer, que agiu em legítima defesa. Ele já tem passagem pela polícia, né, doutor? Já, ele foi preso pela Polícia Federal em 2020 por tráfico de drogas, né, e condutas afins. Ele negou também, disse que estava inocente, envolvido com pessoas que eram traficantes. Foi preso e estava aqui com a tornozeleira eletrônica decorrente desse processo. Ele disse para o senhor como é que tudo aconteceu, essa discussão com essa personal trainer? Ele disse que tudo começou lá no girador do Cabo Branco, no trajeto Praia Centro. Disse que a motorista do Onix, a pessoa agredida, teria trancado um motorista e que ele apenas observou e que não tomou briga, né? Não comprou a briga do outro motoqueiro. E aí, quando parou na TV Master, ele foi até a motorista do Onix dizer, você trancou o cara lá, não sei o quê, e aí começou a discussão e ele disse que ela foi e movimentou o carro e conseguiu derrubá-lo. Ele levantou e disse que foi até a porta do carro para dizer a ela para sair do carro, para ela não se evadir. Foi a tese dele. E quando ela saiu do carro, ele disse que ela foi agredi-lo e ele foi se defender. E que ao se defender, o capacete estava no braço dele e aí o capacete bateu nela porque estava no braço dele, que não foi intenção dele dar a capacetada, que ela caiu ao solo, né, caiu de cara no chão e aí, para justificar a lesão no rosto dela, quer dizer, ele veio já preparado, sabe? O advogado já tinha deixado ele a par da história, né? Eu não tenho um advogado muito tranquilo porque já deixou ele bem instruído. Mas eu disse a ele, rapaz, eu não estou acreditando que você agiu em legítima defesa. Porque eu disse a ele, olha, ele disse que tinha estudado Direito na universidade, sabe? Eu disse, olha, se você estudou Direito, você sabe que a legítima defesa exige moderação. Você não pode alegar legítima defesa numa ação que não tem moderação. A mulher levou uma capacetada, caiu ao solo, houve quebra do retrovisor e dano ao veículo. Como é que foi a legítima defesa? Ficou toda deformada, né? Exato, mas ele insistiu, né? Em respeito ao advogado dele, a gente não pôde, assim, ser mais incisivo,
né? Porque, de certa forma, o advogado, ele dá uma proteção ao interrogado nesse momento e a Constituição assegura isso, porque, assim, na polícia, a gente parte para cima, né? A gente é... Olha, o que acontece agora é o seguinte, nós vamos concluir o procedimento e vamos comunicar ao juiz da vara mista de Cabedelo que ele responde a 2. E eu acredito que ele vai sofrer as consequências impostas pela lei de execução penal, sofrendo regressão no regime. Já que ele usa a tornozeleira eletrônica, possa ser que ele quebre esse regime, né? Exatamente, pode ser que ele está no regime aberto, volte para um semi-aberto ou até para um regime fechado. Delegado, ele contou como tudo aconteceu, delegado? Explica qual é a versão dele sobre o caso. É como eu disse, ele insistiu na tese da legítima defesa, né? E a gente a todo tempo diz que nós dissemos que não comprávamos essa tese. Bom, eu conversei aqui com o doutor Francisco, ele que é o delegado aqui da 10ª Delegacia Distrital, ele que acabou de ouvir esse homem que espancou a personal trainer. Ele usa o Wi-Fi, como se diz, a tornozeleira eletrônica, tem passagem pela polícia, tem processo pelo tráfico de drogas. A Polícia Federal já deu uma batida na casa dele, encontrou drogas. Um homem desse ainda foi dizer que se defendeu da personal trainer porque ela tinha um porte muito forte e ele poderia ser agredido. É brincadeira, Washington. Eu vou deixar que você comente, que nisso você é muito bom. Eu volto aos estúdios do Cidade em Ação. Muito obrigado, Águia. Muito obrigado. Primeiro, ninguém pode, nem ele e nem ninguém de sã consciência, subestimar a inteligência do Ministério Público e do Poder Judiciário. Para esse acusado, ele precisa entender que o Ministério Público da Paraíba merece respeito. O delegado também. Os hematomas que esta senhora, que fez o exame de corpo de delito, apresentou na justiça, cai por terra todo e qualquer argumento fracasso, fajuto, pequeno de uma situação como essa. Dizer que agiu em legítima defesa. A mulher mostrando os lábios cortados, os joelhos arranhados, a cabeça cortada. Você deu uma surra na mulher, rapaz. Ainda tem a ousadia de chamar na frente do delegado, doutor Francisco, e dizer que agiu em legítima defesa. Eu quero pedir à minha justiça do meu estado, no qual nós temos um carinho enorme, tem que ver esse caso e mostrar para ele que ele não pode subestimar a inteligência de um juiz, de um promotor de justiça, de uma juíza, de um juiz, ou de um promotor, de uma promotora de justiça. E é porque já está utilizando tornozeleira eletrônica. Ainda fez isso. Imagine se ele não tivesse com Wi-Fi. Nós lamentamos, sobre todos os aspectos, ainda essa lei é branda, fraca e fajuta, porque um homem, ele aparenta diversas fraquezas. Eu não queria chamar de covarde, porque o covarde é um termo muito pequeno de você poder atribuir uma situação como essa a mulher. Isso é inadmissível. Eu queria agora chamar os direitos da mulher, as secretarias responsáveis. Nós precisamos unir forças para que esse homem não possa cometer o que ele fez com outras mulheres. Porque um cara desse para a sociedade é um risco. Descontrolado. Mas descontrolado porque pegou uma mulher. Não é que uma mulher seja um sexo frágil, não. É porque está se falando da questão física. A questão corpórea dele para uma mulher dizer que agiu em legítima defesa. Isso é querer mudar o contexto de um crime praticado por ele, que ele vai responder na justiça. E o correto é que colocasse logo ele na cadeia para ele voltar para onde ele não deveria ter saído. E saiu por causa da lei. Não foi porque o promotor achou que ele devia sair, não saiu por causa da lei. A lei que permite isso. Isso é um fato triste que nós estamos a vivenciar todos os dias. De homem que bate mulher, que maltrata mulher, que mata mulheres. É como agora aconteceu, graças a Deus, e ainda a pena foi menor, a questão da castração química.